dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é necessidades. Pode até parecer um pouco descuidado, mas a palavra mais usada na linguagem humana é necessidade. Colocamos muitas coisas nessa categoria de necessárias. E é por esse motivo que Jesus nos lembra que nós temos um Pai no céu que sabe exatamente aquilo que precisamos. Quando nós lemos em Mateus capítulo 6, nós temos esse lembrete poderoso de que nós temos um Pai. Por isso devemos orar falando: Pai nosso que estais no céu. Esse lembrete, ao mesmo tempo que nos traz conforto, mas ele também nos confronta. O conforto é aquele que criou e agora controla todas as coisas existentes. Foi o mesmo que desencadeou seu maravilhoso poder para que pudéssemos receber de suas mãos todas as boas coisas de que necessitamos para ser aquilo que Ele nos designou para ser e também para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Nenhuma de nossas necessidades é desconhecida de suas graciosas mãos. Mas essa declaração traz consigo uma humilhante declaração também. Precisamos de um Pai nos céus que sabe exatamente o que precisamos porque nós não sabemos. Nós confundimos constantemente o que queremos com aquilo que realmente precisamos. Veja como nossas necessidades, elas acabam dirigindo, impulsionando também nossos vícios, que nos levam à escravidão espiritual. Tudo começa com o desejo, eu quero, eu quero, eu quero. Como diz, o sábio em Provérbios, aquela sanguessuga que só sabe dizer me dá, me dá, me dá, me dá. Não há nada de mal em desejar. Deus nos criou com essa capacidade de desejar. Tudo que falamos ou fazemos é produto dos nossos desejos. No entanto, é muito difícil para pecadores abraçar os desejos com as mãos abertas. Não demora muito para que esses desejos se transformem em demandas. Eu devo. O que era apenas um desejo, agora está tomando conta de cada um de nós. Então, nós ficamos cada vez mais dispostos a viver sem isso e nos convencermos cada vez mais que devemos tê-lo. Não estamos dispostos a viver sem isso. Em seguida, essa demanda ela vai se transformar numa necessidade. Eu terei. Então, com grande certeza e determinação, nós estamos convictos que não podemos mais viver sem isso. Essa é a forma de como a escravidão entra. Eu quero, eu devo e eu terei. O que antes era apenas um desejo secundário, agora torna-se uma necessidade. Estamos então completamente convencidos de que não podemos viver sem ele. Esse desejo agora pode controlar o nosso coração. E nós passamos a pensar sobre isso todo instante e temos medo de não conseguir realizá-lo. Então nós traçamos metas sobre isso, de como a gente pode manter esse desejo em nossas vidas. Todavia, existe um ciclo de escravidão que não termina aqui. Essas necessidades se transformam em expectativas sobre o que Deus deveria fazer. O que você deveria? Entenda, se você está convencido de que é uma necessidade, você pensa que é um direito seu recebê-la, porque você está convencido de que tem o direito de exigir, de julgar o amor de Deus com base na disposição dele de realizar o seu desejo ou não. Então as expectativas, elas geram frustração se Deus não fizer conforme você esperava. Você não fez. E muitos então afastam o coração, porque Deus não serviu aos seus caprichos e os seus desejos.
Não podemos acreditar que seja verdade que Deus fala que nos ama se Ele não atende os nossos desejos. A verdade, amado, é que Deus tem sido fiel a tudo quanto nos prometeu. Mas esse desejo não está incluso em suas promessas. Então, o desapontamento ele se transforma em uma espécie de raiva. Por que você não fez? Então eu irei. Por isso, por ora, nós julgamos a Deus como um Deus infiel. E nós paramos de confiar nele como deveríamos e abrimos mão dos nossos bons hábitos de fé. Orar, jejuar, manter a comunhão com os irmãos, ler a palavra, ter momentos a sós de adoração e oração. Por quê? Porque ele simplesmente não fez aquilo que eu desejava. Mas, amados, sabe o que é mais maravilhoso? É abrir a palavra de Deus e saber que Jesus pode nos libertar da idolatria, dos desejos e vontades erradas. Quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 3, nós temos assim: conselho contra a idolatria. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Eles também beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, que era a pedra, era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E a razão pela qual ficaram prostrados e morreram no deserto? Ora, estas coisas se tornaram exemplo para quem? Para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha, não sejam idólatras como alguns deles que foram, conforme está escrito. Pois o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir, e não pratiquem a imoralidade como alguns deles fizeram, caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponha Cristo à prova, porque ele não realiza os seus desejos. Ele conhece quais são as suas verdadeiras necessidades. A palavra diz: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. E olha, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas acontecem com eles, para servir de exemplo. E elas foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso que aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Pois não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo com as pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já determinastes no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e nos livra da tentação de desejarmos coisas que o Senhor sabe que não são boas para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até segunda-feira, com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.